Olá, Dreamer, como estás a assistir? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um bocadinho sobre o medo de sonhar. E isto com base. Só aqui estar o microfone. E isto com base na minha experiência e naquela que tem sido a minha experiência ao longo do meu trabalho e ao longo da minha vida. E a realidade é que as pessoas não se permitem sequer sonhar. Quando nós perguntamos à maioria das pessoas quais os sonhos que têm, o que é que querem fazer, quais são os seus objetivos, muitas delas não sabem, muitas delas não pensaram muito bem nisso e muitas delas apropriam-se de sonhos que não são delas, mas sonhos que são da sociedade, da pressão social que nos colocam. E quando falo nisto, penso, por exemplo, naquelas pessoas que querem, ok, eu quero muito ser mãe, quero arranjar um emprego estável, quero casar, quero viajar, enfim. Acho que estes são aqueles sonhos assim maiores que, que as pessoas dizem. Mas depois aí surge um bocadinho a confusão, mas será que é mesmo um sonho meu? Ou será que é algo que me está a ser imposto pela sociedade? E eu não estou a dizer que está alguma coisa de errado em ter este sonho e esta ambição, mas é importante nós também analisarmos e percebermos o que é efetivamente nosso, ou seja, o que é sonhar com autenticidade e o que é sonhar por imposição e para pertencer a certos padrões. Porque isso também existe, apesar de não ser uma coisa que se fala muito, um, isso também existe. E voltando então ao que eu estava a dizer, não existe mal nenhum, não tem problema nenhum em nós queremos ser mães, pais, em queremos ter filhos, querer ter um emprego estável. Não existe problema nenhum, existem pessoas que efetivamente podem ter, podem ter essa ambição. Mas este vídeo é para falar um bocadinho mais do que isso. É para falarmos efetivamente sobre o medo de sonhar. Malta, não tenham medo de sonhar, sonhem, arrisquem. E há uma frase muito conhecida que circula muito nas redes sociais: se o teu sonho não te assusta, então é porque não estás a sonhar o suficiente. E nós sabemos que quando nós temos sonhos efetivamente grandes, eles dão-nos tanto medo que nós ficamos, ok, mas será que eu vou conseguir fazer isto? Mas esse é o sinal que estamos no caminho certo. E agora vocês perguntam, ok Laura, mas e como é que eu posso reconhecer se é um sonho efetivamente meu ou se está a ser uma apropriação dos sonhos de outra pessoa, dos sonhos da sociedade? Há uma coisa que se chama intuição e ela muitas vezes serve de pilar. Eu muitas vezes digo assim, não estou a sentir, isto não é por mim, não... vem muito de uma presença intuitiva e quanto mais trabalhares esta intuição e o escutares com presença aquilo que o teu corpo te está a dizer e que a tua mente te está a dizer de forma muito subtil, tu vais cada vez mais conseguindo explorar nesta intuição e depois de forma natural acabas por, quando te aparecem determinadas situações ou mesmo quando gostava de fazer isto, mas será que realmente quero? Tu começas a entrar a explorar num caminho de exploração interna e a tua intuição vai-te guiando e tu acabas por perceber, ok, sim, isto é meu, ou sim, não, isto é, ou não, isto é de outra pessoa. E para além disso, nós também temos de trabalhar muito o nosso autoconhecimento, reconhecer quais são os nossos valores. Isto está alinhado com os meus valores? Será que é isto que eu realmente quero? Quais são as minhas paixões? O que é que me deixa feliz? O que é que eu gosto menos de fazer? O que é que, dentro daquilo que eu já faço, o que é que me dá mais prazer? Portanto, ter esta crítica interna, esta análise é uma coisa que ajuda muito bem a perceber de, ok, mas isto é meu ou é de outra pessoa? Ok? E porquê é que as pessoas têm tanto medo de sonhar? A realidade é que tudo aquilo que nós não conseguimos ver, tudo aquilo que não é palpável, todos nós já ouvimos falar do medo do desconhecido, assusta um bocadinho.
e nós crescemos também a ouvir o ver para crer. E nos sonhos acontece exatamente a premissa contrária, que é crer para poder ver. Porque se nós não acreditarmos, então não somos se nós não acreditamos numa coisa, não vamos agir segundo ela e logo não vamos alcançar os nossos sonhos. Esse é um dos motivos pelo qual as pessoas têm tanto medo de sonhar, se não o principal. Outro motivo que leva as pessoas a evitarem sonhar é o medo de falhar, o medo do fracasso. Isto não sei o que estou a dizer, existem estudos mesmo realizados que comprovam isto, e um dos estudos aponta que mais de 60% das pessoas evita perseguir grandes metas, evita sonhar, evita estabelecer objetivos justamente por medo de falhar. Isto é uma explicação neurocientífica ou neuropsicológica, como entenderem. Isto porquê? Porque a dor do fracasso, ou seja, o medo de falhar, o fracasso em si, o erro, afeta as mesmas áreas cerebrais responsáveis pela dor. Estamos a falar agora do córtex insular anterior e, portanto, se ativa as mesmas áreas cerebrais, as pessoas vão interpretar. Ninguém gosta de dor, não é? Ninguém gosta de sofrer. Nós automaticamente vamos interpretar falha com dor. E como toda a gente quer fugir da dor, como todos queremos fugir da dor, o que é que nós fazemos? Então é melhor eu não sonhar, porque não quero que doa. E agora aqui surgiu uma outra reflexão importante, que é nós aceitarmos a dor e fazermos as pazes com ela. Eu sei que é muito fácil, toda a gente diz isto, que nós temos de aceitar quer as emoções negativas, quer as emoções positivas, mas é importante também passarmos à prática disto. E vocês perguntam, mas e como é que nós podemos passar à prática? No final do vídeo eu vou deixar umas dicas sobre isto, para não estar aqui a misturar muita coisa. Outro motivo que leva as pessoas a não sonharem, a não se permitirem, é o medo do julgamento. Acho que todos já estávamos à espera desta menção. A realidade é que a maioria das pessoas tem medo de parecer pretenciosa, ou às vezes avarenta, quando o sonho se trata de dinheiro, ou ainda que pareçam irreais. Falando de experiência pessoal, eu muitas vezes ouvi dizer, eu vivia num conto de fadas, que eu tinha que acordar para a vida porque não estava no mundo real, mas não deixem que esses comentários ditem aquilo que vocês sonham. E nós temos muito medo que o outro pense, mas pensa que eu sou tonta, eu nunca vou ser capaz, ele acha que eu não vou ser capaz, estou a ser real, estou a ser pretenciosa ou ambiciosa, num sentido negativo. Malta, sonhar pelo contrário traz-nos muita saúde mental e muito bem-estar, sobretudo psicológico, que depois também vai levar ao bem-estar físico. Portanto, sonhem, permitem-se a sonhar e permitam também que as pessoas vos ofendam, que digam que vocês são pretenciosos, que vocês são irreais, que vivem num conto de fadas, que vocês não estão a viver numa realidade, que estão a viver numa realidade paralela. Permitam-se a isto, permitam-se a esta experiência e vocês vão ver como aos poucos vão cada vez a desligar-se menos da opinião dos outros. E nós temos uma incidência maior deste medo em culturas muito orientadas para a coletividade, como o caso, claro, de Portugal. Somos muito orientados para o grupo, mas gostamos muito de trabalhar em equipa, no fundo. E este aspecto cultural vai reforçar ainda mais esse medo, ok? Portanto, portugueses, tenham atenção, que têm mais uma tendência maior para se preocuparem com o julgamento dos outros, não façam isso. E depois também temos a baixa autoeficácia como um fator muito importante para as pessoas, para justificar o porquê das pessoas não se permitirem sonhar. E o que é isto da baixa autoeficácia? Começando, a autoeficácia é o conhecimento que o indivíduo tem acerca da sua própria capacidade de agir e de realizar uma determinada ação. Portanto, se eu tenho uma baixa autoeficácia, eu acho que não sou capaz de fazer determinada coisa. Mas se eu tenho uma alta autoeficácia, eu acho que sou capaz de fazer essa mesma coisa. E pessoas que têm uma baixa, vejam bem esta percentagem que eu fui retirar para vos trazer aqui. Pessoas que têm uma baixa autoeficácia têm uma probabilidade de menos 70% de alcançar as suas metas e os sonhos e até de se permitir a sonhar.
E falando um bocadinho agora para a juventude, que eu fui buscar estes valores também ao Observatório da Juventude, 31% dos jovens consideram, aliás, desconsideram totalmente os seus objetivos a nível profissional por acreditarem que não têm oportunidade e por falta de confiança. Até a frase que os autores utilizam para explicar isto é: eles acham pouco realista ter sonhos a nível profissional por falta de oportunidade e por falta de confiança. E agora, por fim, os últimos 2 tópicos que mostram porque é que as pessoas têm medo de sonhar. Temos então as experiências passadas negativas. Cerca de 52% das pessoas que já falharam no alcance de metas passadas têm menor probabilidade de sonhar alto. E é isto que nós chamamos o medo condicionado por experiências passadas de fracasso. E temos então, por fim, olhando aqui para as minhas notinhas, as condições socioeconómicas e crenças limitantes. As pessoas normalmente tendem a sonhar pouco como uma forma de sobrevivência. E agora, as condições socioeconómicas e as crenças limitantes. As pessoas, sobretudo em países mais precários, em países onde as desigualdades são imensas, pronto, em países pouco desenvolvidos, as pessoas tendem a sonhar pequeno. Isto é um fenómeno de sobrevivência psicológica. Temos ainda um estudo que nos aponta para 64% dos europeus que prioriza a segurança financeira à realização pessoal. E por fim, temos os países em desenvolvimento, lá está, que acreditam que sonhar alto ou alcançar as metas tem a ver com uma questão de sorte e não com uma questão de trabalho árduo e de dedicação. E estes são os principais fatores que apontam para o medo que as pessoas têm de sonhar. Agora falando um bocadinho acerca das dicas para aceitar as emoções menos boas, que foi o que eu vos prometi que ia indicar no final do vídeo. O primeiro é nós percebermos e dizermos para nós que as emoções negativas fazem parte. Na experiência humana não é possível sobreviver, nós não conseguimos existir sem emoções negativas. Não vá mais dizermos para nós num diálogo interno: eu não vou viver sem dor, a dor faz parte da experiência humana. E é depois atribuirmos também significado às nossas experiências. Mas, ok, isto está-me a acontecer por alguma razão, o que é que eu posso aprender daqui, o que é que eu posso retirar, o que é que eu vou melhorar, o que é que... Portanto, nós tirarmos, no fundo, proveito da dor e interpretarmos a dor como um lugar também de autodescoberta, porque muitas vezes, é clichê, mas é verdade, muitas das vezes, aliás, que nós nos magoamos, que nós descobrimos coisas sobre nós e é darmos ressignificar a dor. Agora, para terminar, eu quero que faças uma autorreflexão em casa e que penses, que identifiques se existe algum destes medos por trás do que te impede de sonhar. E vai registando ao longo do vídeo, se puderes e se quiseres voltar atrás. Ok, identifico-me com este medo. E pensa como é que tu próprio ou tu própria podes ressignificar e dar outro significado a esse medo. Não permitas que os teus medos tomem conta de ti. Não permites que o medo guie a tua vida neste sentido. O medo é muito importante. O medo faz parte, o medo protege-nos de possíveis situações. Mas o medo, ao mesmo tempo, também nos pode autossabotar. E é nós temos a capacidade de perceber e de abraçar ao mesmo tempo este medo. E deixa aí nos comentários se identificaste com algum medo. Eu vou-te deixar um miminho muito especial, uma mensagem muito carinhosa. Um beijinho, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.